Olá, tudo bem? Que bom estar com você. Eu sou a Ana Ribeiro, continuando a série Conheça Sua Bíblia. Estamos falando sobre os livros proféticos do Antigo Testamento. Vamos orar para que o Senhor, o seu Pai Celestial, fale com você hoje. Pai, eu te agradeço imensamente por esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, essa minha irmã, que se dispôs a estudar a Tua Palavra, se dispôs a ouvir a Tua voz. Eu clamo ao Senhor que o Teu Espírito venha sobre ele agora. Acalma a tempestade do interior do coração de cada um. Peço que o Senhor acalme, que o Teu Espírito fale no coração de cada um, Pai. Fala no coração dessa pessoa que está me ouvindo. Peço que o Teu Espírito Santo traga a palavra profética, a palavra revelada, e essa pessoa se sinta abraçado por Ti hoje. Sinta realmente que é o Senhor quem está falando com ela, não eu mesma, mas é o Senhor. Peço a Deus, revela o Teu amor e a Tua graça sobre a vida dessa pessoa. E em nome de Jesus, se há algum tipo de enfermidade, em nome de Jesus eu te peço, traz a saúde, alivia toda a dor, todo o sofrimento. Cura, Senhor, liberta, Senhor, salva, Pai. Peço misericórdia, repreendo toda enfermidade e libero palavra de cura sobre sua vida. Em nome de Jesus, clamo ao Senhor para que o Senhor visite aqueles que estão com desempregos ou com dificuldades financeiras. Se é o caso dessa pessoa, Pai, eu peço que o Senhor abra as portas. Faz um milagre, Pai. E eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. O livro que nós vamos refletir hoje é o livro de Ageu. E essa palavra significa festivo. No livro de Esdras, Ageu é visto trabalhando ao lado do profeta mais jovem, que era Zacarias, num ministério de encorajamento para a reconstrução do templo. Então, Ageu tem essa marca de encorajar, de chamar para a festa, né? Ageu regressou da Babilônia com Zorobabel e o remanescente. Você vê essa história lá nos episódios sobre Esdras e Neemias. Foi escrito no ano de 520 a.C., depois do exílio da Babilônia. Alguns versículos-chave, 1, 7 e 8, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me deleitarei e serei glorificado, diz o Senhor. A casa aqui se refere ao templo. O 2,9 diz assim: A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então a ênfase é na construção do templo. A palavra-chave, esforcem-se e trabalhem. E o capítulo-chave é o 2, abalo dos céus e das nações. A glória da última casa será maior. A primeira casa era o templo do rei Salomão, que ele mandou construir, que foi um esplendor. Gente de todo lugar ia para ver, né, de tão maravilhoso que foi aquele templo. E aqui, só que aquele templo foi destruído, foi queimado, e o povo entrou em desilusão, em desesperança, achando que nunca mais Israel teria uma coisa tão gloriosa como foi nos tempos de Salomão. Mas aqui o Senhor está dizendo: a glória da segunda casa será maior. A mensagem central: Deus em primeiro lugar, na vida e no serviço. Ageu fala a Zorobabel e Esdras para combaterem o desânimo para a reconstrução do templo. O povo já tinha voltado há 16 anos lá de Babilônia, com a incumbência de reconstruir o templo, mas interromperam essa construção e pensaram nas próprias casas, né?
priorizaram construir a própria casa e deixaram de lado o templo. O pessoal não estava mais preocupado com isso. E já se passaram, então, 16 anos nessa situação. E diante de muita dificuldade, intrigas políticas, seca, aflições e tristezas que eles enfrentaram ali em Jerusalém, o povo achou mais fácil parar a construção do que enfrentar os desafios, priorizando as próprias vidas, a própria situação particular e não aquilo que Deus tinha mandado eles fazerem. Com isto, se afastaram de Deus e se esfriaram espiritualmente. Tem um versículo no Novo Testamento que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando nós invertemos essa ordem, pode se preparar para frustrações, porque as coisas não andam. Eles não deram o primeiro lugar a Deus. Com esse comportamento, não puderam usufruir das bênçãos de Deus na terra prometida. Depois da exortação, há a promessa de bênção futura. Ele chama a atenção e depois ele traz a palavra profética de que o Senhor vai abençoá-los. Depois de 23 dias da pregação de Ageu, você vê quando a gente fala com poder e autoridade, a palavra tem poder, né? Depois de 23 dias da pregação de Ageu, o povo retornou à construção do templo e Deus cumpriu a promessa de abençoá-los. O tema é a exortação para o povo repensar suas prioridades, colocar Deus em primeiro lugar e reconstruir o templo, antes de esperarem as bênçãos. O povo não havia percebido que suas dificuldades estavam relacionadas com a enfermidade espiritual, frieza diante das coisas de Deus, que eles estavam vivenciando. Eles não associaram isso, achavam que podiam viver de qualquer jeito e achavam também que Deus estava distante, mas quem se distanciou foram eles. Eles se distanciaram de Deus e não o contrário. E quantas vezes fazemos isso? Nós priorizamos coisas que Deus não disse que era para priorizar. Nós nos preocupamos com tantas coisas, não nos preocupamos em fazer o que Deus está mandando, né? E, de repente, tudo começa a dar errado, uma frieza espiritual, você já perde o ânimo até de orar e pensa assim: Deus se esqueceu de mim. Mas foi o contrário, foi você que deu as costas, né? Foi você que decidiu priorizar outras coisas. Mas dá tempo de consertar isso, dá tempo de se voltar para Deus. O caráter de Deus, ele é compassivo, ele é fiel e ele entende também o porquê da sua frieza, o porquê você também se afastou. Ele quer você de volta, bem pertinho dele, andando de mãos dadas com o Senhor. O papel de Deus, ele é galardoador, é aquele que presenteia, que abençoa aqueles que o buscam com primazia. Busque o Senhor em primeiro lugar. Jesus em Ageu é o restaurador da herança perdida de Deus. Jesus é a glória do segundo templo. Lembra que Jesus falou, em 3 dias o templo será reconstruído. Falava da ressurreição dele e da igreja que viria, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nele estava toda a glória de Deus. Ele é o anel de selar que está falando no versículo, representado na pessoa de Zorobabel. Deixo aqui a palavra para você refletir. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, há alegria e prosperidade. Saiba que haverá oposições quando você decidir reconstruir o seu templo espiritual. Você é um templo do Espírito Santo. Busque essa reconstrução. Veja as áreas que precisam reforma, que precisam limpeza. Vale a pena, seja perseverante, pois a vitória é sua. Enquanto o povo deixava de lado a reconstrução, a vida deles estava estagnada, sem frutos.
reveja suas prioridades. Em que lugar Deus ocupa o seu pensamento e o seu coração? E seja sincero, autêntico diante de Deus. Se realmente você reconhece que para mim não tem importância Deus, nem o que Ele pensa, o que Ele quer, eu só quero que as minhas orações sejam respondidas. Seja sincero diante de Deus e diga: Senhor, é assim que eu sou, mas eu não quero mais continuar assim. Eu quero fazer a diferença nesse mundo, eu quero construir, acumular tesouros no céu. Eu quero fazer coisas que vão ficar para a eternidade, muito além dos meus desejos, assim tão passageiros, das coisas tão passageiras aqui da terra. Talvez sua alma tenha priorizado muitas outras coisas. Um sonho que ainda não se realizou, um projeto de vida, um sentimento de vingança, um desejo de compensação pelo que você perdeu ou pelo que fizeram com você, ou pelo que você não ganhou, não conseguiu. A cura interior, a paz e a alegria de viver que você tem procurado durante todos esses anos chegarão quando você colocar em primeiro lugar o reino de Deus e priorizar os planos dele na sua vida. A vontade de Deus a seu respeito é boa, agradável e perfeita. Nunca se esqueça disso. Eu sei que eu já falei isso em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar. Não tenha medo de fazer a entrega da sua vida a Deus. Busque preparar um lugar no seu coração para o Espírito Santo habitar. Nele a vida, a cura, a orientação para viver de forma saudável. E eu deixo aqui uma palavra profética para você, que está em Ageu 2:23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor escolheu você como um anel de selar. Para quem não sabe, eu creio que você sabe disso, anel de selar na antiguidade era a forma como você fechava uma carta, um decreto. Era um anel que tinha uma marca que era só sua. E o documento que você punha na cera quente e depois apertava no papel, no documento, na carta. Quem recebia entendia que aquilo veio da sua mão, veio de você e foi uma decisão irrevogável, foi algo liberado com autoridade. Isso é um anel de selar. O Senhor escolheu você como um anel de selar, ou seja, alguém de autoridade nesta terra. Você vai fazer decretos, abre sua boca e decrete. Faça o decreto daquilo que você quer que aconteça. Faça palavras, profetize vida para as coisas que você quer que vivam. Seja um líder como Ageu. Ele repreendia o povo, mas também ele era festivo. Ele animava, ele criticava, mas recomendava e estimulava as pessoas também. Então seja a voz de Deus aqui nessa terra para animar quem estiver cansado e desanimado. Ele praticava o que pregava e essa é uma grande lição que ele deixa para nós. Pratique aquilo que você prega, em nome de Jesus. O shalom de Deus fique sobre sua vida. Que você tenha uma semana abençoada. Use essa semana para decretar coisas boas para você, para sua família, para as causas que você está orando. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a próxima semana com Jesus sempre.